Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. A nossa reflexão deste momento é do livro A Gênese, no seu capítulo 4, que fala do papel da ciência na Gênese. Está nos itens de 1 a 17 e que nós vamos buscar fazer um resumo das colocações que Allan Kardec faz sobre o papel da ciência na Gênese. A história da origem de todos os povos antigos se confunde muito com o da sua religião. E por isso que seus primeiros livros versavam sobre religião. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e a ordem do universo explicações em concordância com o estado de conhecimentos da época e, consequentemente, dos seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros da ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. E nas eras primitivas, os meios de observação eram muito imperfeitos e, por consequência, cheios de erros grosseiros e que deram origem às primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Portanto, esses meios eram frutos do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento das leis da natureza naquelas épocas. Era o que os homens da ciência, vamos assim dizer, entendiam. Mas à medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação. E com isso foram retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Por exemplo, a astronomia lhe abriu as portas do espaço infinito e permitiu que ali o homem mergulhasse o seu olhar, que pelo poder de cálculo determinasse o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, isso com uma rigorosa precisão. A física, por exemplo, revelou ao homem as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Por sua vez, a química lhe mostrou as transformações da matéria, enquanto a mineralogia mostrou-lhe os materiais que formam a superfície do globo. A geologia, por sua vez, lhe ensinou a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciar o homem na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, por exemplo, ele acompanhou os traços que a humanidade deixou através das idades. E assim, completando-se umas às outras, todas as ciências contribuíram com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Agora, em falta dessas contribuições, teve o homem como guiar as suas próprias hipóteses. Por isso, sem a posse desses conhecimentos que nós acabamos de mencionar, o homem girava dentro de um círculo, sem dele conseguir sair. Somente conseguindo sair desse círculo
quando a ciência abriu o caminho para ele. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva, pois que é impossível que se conceba a gênese sem os dados da ciência, sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese, segundo a lei da natureza. E aí nós podemos perguntar, e no século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da gênese? Evidentemente que não. Mas não se pode contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. E de todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos estudos científicos, apesar dos erros que contém, é a de Moisés. A Bíblia, por exemplo, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos, que derivam de costumes que já não são os nossos. A alegoria ocupa na Bíblia um grande espaço. E somente as religiões estacionárias, as religiões que não buscaram o desenvolvimento, podem temer as descobertas da ciência, o que não é o caso, obviamente, do Espiritismo. A Gênese, portanto, ela se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e material. Desculpem, corporal e espiritual. A ciência, ela se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal, o corpo físico. E aqui eu abro um parêntese para fazer uma consideração, porque muitos são aqueles que afirmam, e quando eu digo aqueles, espíritas que afirmam que a ciência prova a reencarnação. E é um equívoco, porque a ciência, ela não cogita do espírito, pelo menos até o momento. Então, como que ela pode comprovar a reencarnação se ela não cogita do espírito, como nós estamos vendo aqui nessas colocações? A história do homem, considerado como ser espiritual, ela se prende a uma ordem de ideias que não são do domínio da ciência, como nós acabamos de dizer. Mas o mais importante para o homem é o problema do seu passado e do seu futuro. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio, para onde vai, e se já viveu e se ainda viverá, e qual a sorte que lhe está reservada. São os grandes questionamentos do homem, né? E sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia, ela apenas emite opiniões. Então, nós vamos ver que o papel da ciência nesse processo de desenvolvimento, né, e do próprio homem, e o desenvolvimento da Terra, desde a sua criação, tem um papel preponderante. Né? E Kardec é muito claro quando ele afirma que aquilo que a ciência provar, que o Espiritismo está em ele, muda. Porque a ciência é aquilo que nós falamos um pouco atrás, não há como ficar isento ou desprezar as descobertas e o conhecimento da ciência. Né? Somente as religiões estacionárias,
que não admitem e que podem incorrer nesse erro, né? Então, nós fizemos essa breve reflexão, esperamos que tenha elucidado alguma dúvida. Evidentemente que o tema requer uma consideração muito mais ampla, mas pela exiguidade desse tempo que nós temos, eu acho que deu para nós compreendermos essa importância, né, da ciência nesse processo da Gênese. O papel que a ciência desenvolveu em todo esse processo da criação. Que Jesus possa nos abençoar a todos, muita paz aos corações e que assim seja.